começar também pensando em segurança, pensando na nossa estabilidade física agora. E aí eu quero falar de labirintite. Quem é que nunca sentiu uma tontura inesperada, não é? Uma sensação de que tudo tá girando, de que de repente você perdeu o equilíbrio. Isso pode ser labirintite. Esse problema atinge muita gente e pode causar, gente, desde um simples incômodo até desmaios. Só que hoje a gente vai entender o que realmente provoca labirintite. Será que tem cura para labirintite? Como tratar? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje o otorrinolaringologista, Dr. Alfredo Lara. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar Bem, aqui com a gente. Muito obrigada obrigado. pela sua presença, viu? Vamos lá tentar entender o que é labirintite. Então, é bem legal esse tema, porque a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é esse termo labirintite. Labirintite é um dos tipos de tontura, de vertigem, e é o menos comum da nossa prática clínica. O termo correto, a principal coisa para o telespectador saber, é diferenciar entre tontura e vertigem. Basicamente, a gente fala que são ilusões do movimento. A tontura, você pode ter outros sintomas associados, como sensação de que formigamento, vista embaçada, tendência a desmaio. Já a vertigem, que é um subtipo da tontura, você só tem uma ilusão do movimento mesmo. Ou você está instável no ambiente, ou esse ambiente está instável à sua volta. Sensação de como se eu estivesse num barco, oscilação, mareado, enfim. Em geral, as tonturas podem e estão ligadas a outras doenças não específicas do equilíbrio, diabetes, pressão alta, doenças pulmonares, ansiedade, baixa alimentação. Já as vertigens, quase que classicamente, elas têm uma alteração ou do labirinto ou da parte cerebral que comanda essa parte do equilíbrio. Então, isso é importante, é mais legal você falar tontura. Tontura. Quando eu, por exemplo, vou falar de mim, talvez você se identifique. Quando eu levanto do carro, estou lá dirigindo, prestando atenção, acabei, desligo o carro, levanto. Eu quase que sempre, sem exceção, tenho uma tontura ou vertigem? Tontura. Tontura. É. E eu tenho que parar, respirar, abaixo a cabeça, dou um tempinho, apoio em algum lugar, porque me dá essa sensação. O que é isso? Isso é muito comum, especialmente nas pessoas mais idosas. Na terceira idade é um clássico. Quando a gente levanta, existe um mecanismo sofisticado que vai regular a pressão dos vasos sanguíneos em todo o corpo. Então, como a gente anda em duas pernas, na hora que você levanta, tem um equilíbrio delicado para que existem receptores nas artérias para perceberem que o sangue está circulando. E nos idosos ou nas pessoas mais sensíveis, às vezes atletas, pessoas muito magras e mulheres também, tem um pequeno atraso nisso. Então, é como se o cérebro ficasse temporariamente com baixo fluxo. Ele não se acomoda a isso e dá essa sensação de ilusão de movimento. Também na terceira idade, esses mecanismos são mais frágeis. A gente recomenda para essas pessoas nunca levantar muito rapidamente da cama, da cadeira, abaixar muito rápido, tentar decompor o movimento, porque a gente também se preserva de ter acidentes, quedas, etc. Que são Agora, super ruins. me chama muita atenção, porque assim, eu não tenho nenhum problema de levantar do sofá rápido, de levantar da cama rápido, mas no carro, é impressionante. Tô dirigindo, cheguei, me dá uma tontura. Pós-exercício físico é comum também, mesmo em pessoas jovens, saudáveis. Então pode ser isso também, porque eu sempre saio da academia, pós exercício físico, e venho pra televisão. E é Exato. quando eu chego aqui que eu tenho essa tontura. Exato. Tem relação, Tem então? relação, tem relação. No exercício físico você vai ter um aumento de pressão, depois ela vai cair numa pessoa normal e você tem essas instabilidades. Olha lá que interessante. A gente vai aprendendo aqui sem parar. Eu digo que a gente só para de aprender quando para de viver. E isso é maravilhoso. Agora, vertigem. Me dá um exemplo de vertigem. Vertigem clássica, aquela história, fui para um navio e tô mareado, tô muito tempo. Essa é uma vertigem clássica. A gente tem o nosso órgão do labirinto, a gente evoluiu para que ele seja extremamente sensível. Por isso que nós, de olhos fechados, numa situação normal, a gente sabe até se a gente está de cabeça para baixo ou não. Então, da mesma maneira que esse órgão do equilíbrio é muito sensível, a mãe natureza fez um monte de trava de segurança, ela colocou âncoras. Então, eu brinco com os pacientes, é como se o seu órgão do equilíbrio fosse um navio que está num porto, com uma âncora e bem sistematizado lá, tá tranquilo. Existem em doenças, medicamentos, envelhecimento, perda dessas âncoras. Então, apesar de você estar no porto, uma marolinha pode te desencadear esses episódios de tontura. Então, classicamente, o que as pessoas falam, eu tenho uma sensação que o mundo está rodando, o que eu estou rodando, e geralmente pode ou não estar acompanhada de sensação de náusea ou vômito. Tá? Esse é o clássico.
Por que que quando a gente está com muito sono, eu pelo menos sinto isso, estou muito cansada, deito na cama, ou mesmo dou aquela cochilada assim no sofá, me dá uma sensação de vertigem. O que que é isso? Isso é outra coisa, a gente chama isso de mioclonia do sono. Então, o sono é como se fosse um carro manual, a gente tem, assim como as marchas do carro, a gente tem estágios de sono. Nesse estágio inicial do sono, que a gente chama de estágio N1, você tem uma desconexão entre estar acordado e estar dormindo. Então, seu cérebro está começando a desligar para ir nesse modo profundo, só que você ainda tem, a gente chama isso de alucinações hipnagógicas, que é o nome médico, assim, eu tenho uma alucinação. Você pode falar assim, eu sinto um barulho muito grande, aquela chutada, aquela sensação que eu estou caindo. À medida que se aprofunda o sono, isso tende a passar. Então, isso não está correlacionado com vertigem, é uma situação normal do sono. Mas é legal a gente falar, porque é muito comum, até para os telespectadores, as pessoas mais velhas, sobretudo as mulheres, doutor, eu virei na cama, começou a dar aquela tontura. Isso é vertigem. A gente tem no órgão do equilíbrio umas pedrinhas que são como se fosse um jogo de batalha naval. Então, pedrinha na posição A, na posição B, que são nos canais semicirculares, aqui é a parte do labirinto. Elas têm que estar nessa posição. No envelhecimento é muito fácil elas saírem do lugar. Então, qualquer viradinha, o seu corpo entende que você está rodando. E aí isso é um clássico. A pessoa acorda com uma sensação de tontura horrível, um episódio de quase morte, ela fala suando frio, com náusea e vômito. Não precisa se preocupar em primeira instância, mas procure atendimento médico. Ok, é bom saber bom o que saber. é isso. E que tipo de exame um médico vai sugerir ou o que que ele vai fazer para descobrir por que é que a pessoa está sentindo essa vertigem? A gente tem duas abordagens distintas, né? Na hora da crise, é uma abordagem clássica, em pronto-socorro, que você vai precisar excluir. Olha, uma coisa muito comum, a causa mais comum de tontura ainda é pressão alta, hipertensão descompensada. Então, sim, para o telespectador que está com tontura ou conhece alguém, vai para o médico, vai para uma emergência clínica. É importante fazer isso. A gente vai excluir se o diabetes não está descontrolado, às vezes a pessoa não sabe, se ela tem pressão alta, se ela fez uso de medicamento. É muito comum hoje em dia, a cafeína é um potente estimulante do equilíbrio e as pessoas tomam muita cafeína e remédios para emagrecer, às vezes pré-treinos. Isso também é outro clássico nos consultórios de otorrino ou de neurologista. O pessoal está tomando pré-treino e começa a ter tontura e não sabe por abuso de cafeína. Bom, excluiu, você vai lá conduzir no hospital. Como é que a gente investiga no consultório? Isso é padrão em qualquer lugar no mundo. A gente precisa checar a saúde metabólica dessa pessoa, ela vai estar numa situação normal. Então, como é que estão os níveis de colesterol, de açúcar no sangue, se tem algum problema de coração. E a gente sempre perde a parte audiológica, né, que é a parte da audição, que a audição e o equilíbrio andam juntos, desse paciente. Então, a gente faz uma audiometria, perder a audição de maneira assimétrica também, geralmente está ligado à perda de equilíbrio. A gente faz alguns testes específicos, tem nomes super feios, mas são testes específicos feitos em laboratório para tentar captar se esse paciente tem ou não isso. Doutor, fiz meu exame, o exame normal, isso significa que eu não tenho a tontura? Não. Um exame normal não exclui que você não tenha. É difícil fazer o diagnóstico às vezes. 60% das causas, às vezes a gente não sabe por que acontece, mas tá lá. A gente sempre fala para o paciente, olha, isso pode aparecer de novo e geralmente vai aparecer de novo. A gente tem maneiras de se precaver e de se prevenir, né? Então, o que é clássico? Evitar consumo excessivo de álcool, tomar cuidado com alimentos e remédios que a gente não sabe, estimulantes, então não consumir muita cafeína, enfim. Cuidado com a alimentação e evitar, se você já tem predisposição, tem pessoas que já são mais sensíveis. As mães sabem, aquele filhinho que vai na estrada, tem ânsia de vômito e montanha-russa, a gente chama isso de cinetose. Essa pessoa já tem um órgão de equilíbrio mais sensível. Então, você também não vai estimular isso, não vai falar, vai andar de montanha-russa. Existem estratégias que a gente faz no consultório para prevenir essas crises de aparecerem quando esses pacientes sofrem com isso também, porque tem tratamento. Você falou de montanha-russa, eu me lembrei das crianças, né? Até comentamos isso no final de semana, como as crianças gostam de brinquedos que giram. Elas não sentem esse mal-estar? Elas sentem, mas aquilo que eu falei, o órgão do equilíbrio delas está extremamente eficiente na infância. Essas âncoras, essas travas são muito boas. A gente mesmo, quando a gente lembra na infância, fala assim, poxa, até na adolescência você ia em montanha-russa, quem já teve a oportunidade de acompanhar os filhos, né, num parquinho, às vezes fala assim, vai numa montanha-russa e já sai meio mareado. Porque envelhecer é perder isso, infelizmente. A gente tem as coisas boas, mas tem as coisas chatas também. Então, é mais normal nos extremos da vida. A criança sente aquele rodar, mas ela não fica mareada.
não fica tanto quanto nós. Ela Não é também fica, não é desconfortável. tão desconfortável. É impressionante como eles gostam, né? É. Aqueles brinquedinhos de gira-gira que só da gente olhar a gente já não gosta, eles estão lá e se divertem, né? É impressionante. Mas afinal, o que é então a tontura provocada pela labirintite? O que é labirintite? Então, a labirintite é um termo técnico, é uma inflamação do labirinto. O labirinto é o órgão do equilíbrio que está próximo dentro do ouvido. O ouvido é como se fosse um bombom, daqueles bombons de avelã. Então, você tem esse osso que é o temporal, que é o osso mais duro. Dentro da avelã tem uma casquinha, que é um outro osso mais duro ainda que esse, chamado cápsula ótica. E dentro está o órgão do equilíbrio. Então, é difícil a gente estudá-lo, porque para você estudar em modelo, você teria que sacrificar o animal. Então, você precisa só fazer modelos, por isso que é difícil a gente ter certeza sobre isso. A labirintite é uma infecção nesse órgão do equilíbrio. Ela é rara, é menos de 0,5% de todos os casos de tontura. Então, quando alguém fala, você está com labirintite, você tem 99,5% de chance de estar errado, tá? Ela é muito comum em infecções de ouvido severas. Então, quando que é a labirintite? Quando você tem uma otite tão grave que ele vai te deixar com tontura, etc. Tá? Então, mas o termo mais correto, como eu falei, é tontura ou vertigem. Maravilha. Você que gosta de levantar sua bandeira e defender suas causas, agora já sabe. Se alguém falar que é labirintite, você pode bater o pé e falar, não, não tem labirintite. Né? Exato. Mas para tontura ou para vertigem, existe cura? Não. Existe controle. Claro, a gente brinca na medicina, né, em ciências da saúde, que poucas coisas a gente cura. A gente cura um organismo externo, como uma infecção, que você dá um agente e trata, ou algo que você tira com uma cirurgia, um tumor. O resto a gente administra. Então, tem tratamento. Obesidade você não cura, pressão alta você não cura, você administra e controla. Então, existem sim vários tratamentos para vertigem, para tontura. A gente precisa fazer o diagnóstico preciso e os tratamentos vão desde medicamentos até medidas comportamentais, até exercícios para fortalecer esse sistema de equilíbrio que não está tão legal. Então, existem várias maneiras da gente tratar, mas o diagnóstico só com um otorrinolaringologista ou um neurologista, que são os profissionais que mais atendem esse tipo de caso. E já deu para entender que é importante buscar um médico para que você possa ter o tratamento, né? Porque nós brasileiros temos um hábito horrível, muito comum, que é chegar lá na farmácia e falar exatamente assim, que a gente aprendeu que está errado, mas a gente fala, eu tô com uma labirintite, o que eu posso tomar para labirintite? Aí vem o médico lá, o farmacêutico ou o balconista mesmo e te traz lá um remédio X para tontura. Mas, gente, tem que entender, porque pode ser problema de pressão, pode ser problema de pressão, diabetes. Quantas e quantas diabetes vezes descompensada. Diabetes? Consumo excessivo de medicamento. Cafeína é um clássico. As pessoas são sensíveis à cafeína. A gente brinca que as pessoas bebem café como um médico em plantão, né? Então, aconteceu na minha família. O meu irmão, uma vez eu encontrei, ele estava sudoreico e tal, estava tomando pílula de cafeína para treinar, junto com café, com sintomas de vertigem, e era consumo de cafeína. É muito comum isso, especialmente em jovens. Cuidado com fórmulas de academia, esses pré-treinos. Perfeito. Vamos fazer assim? Você vai mandar agora a sua pergunta, porque também sei que tem gente que fala, mas o meu é sim labirintite, desde que eu me entendo por gente, desde jovenzinha eu tenho labirintite, a minha mãe tinha labirintite, minha avó tinha labirintite. É o seu caso? Pergunta para o doutor e ele responde já já. Mas se você tem outra questão, outra dúvida, fica à vontade também lá no Vida Melhor Oficial. O Vida Melhor é um programa feito para você, para te atender e para te ajudar a ter uma vida cada vez melhor, pensando também na sua saúde física. Eu volto já já, doutor André. Não é só a saúde física que a gente se preocupa com tudo, né? Com a saúde mental, com a saúde física, com a nossa saúde espiritual. E a gente precisa realmente levar tudo isso em conta. Agora vamos lá, doutor André Lara e você. Perguntas e respostas, aproveite, faça a sua consulta aqui no nosso Vida Melhor. A gente sabe que é tão difícil achar um especialista, às vezes em algumas cidades do nosso Brasil, né, doutor? Então, eu já agradeço a sua presença aqui, tá bom? E peço licença para esse momento, que é um momento consultório mesmo. É o que eu mais gosto. Que joia. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Alice. A Alice Rosana diz assim, boa tarde, eu nunca tive labirintite. Aí, de repente, comecei a ter um zumbido no ouvido e uma pressão muito grande. Depois vieram as tonturas de náuseas. Passei em vários médicos, falaram que era Meniere. Pode ser labirintite? A Meniere é uma causa grande de vertigem, é a segunda maior causa de tontura e justamente esses são os sintomas clássicos. Que Meniere? Meniere é que o
cirurgião que descreveu, era um francês, e eles eram muito vaidosos, davam o nome dele. O que é Meniere? Dentro desse canal que eu expliquei do labirinto, existe um líquido. A Meniere nada mais é que uma produção exagerada desse líquido ou uma drenagem suficiente, mas ela fica tenso, engurgitado. Lembra que eu falei que essa estrutura está contra um osso muito duro? Então essas células sofrem compressão e vão parar de funcionar. O que é o Meniere? Então, uma tontura forte que pode ou não estar associada, mas geralmente está ou a zumbido, apito fino, ou a sensação de ouvido cheio e pressão no ouvido, náusea e vômito. Ela tem tratamento, mas precisa de um otorrinolaringologista para conduzir. Perfeito, Alice. Vamos para a próxima pergunta. Você que está mandando a sua pergunta, continue e capricha porque vai dar tempo, viu? Odilá Beniz. Boa tarde. O que causa labirintite? É recomendado tomar medicação para sempre após ser diagnosticado? Então, a gente falou sobre isso. Primeira coisa, a gente tentar fazer uma investigação para diferenciar a tontura de vertigem. E aí, dependendo do caso, a gente pode associar medicações para toda a vida ou não. Depende muito do caso a ser tratado. Depende da causa, né? Exato. Obrigada, viu, Dila Beniz. Próxima pergunta é da Maura. Maura diz, boa tarde, Claudinha e doutor. Desde criança ouço minha mãe dizer que ela tem labirintite. Hoje ela tem 83 anos e treme demasiadamente. Os médicos dizem que é consequência de tanto remédio para isso. Mas ela não pode ficar sem. Isso procede? Como devemos agir? Alguns tipos de medicações que diminuem as vertigens podem dar decomposição de movimento, rigidez de movimento. Isso pode acontecer, mas existem algumas outras doenças da idade em que você tem alterações de movimentos finos. Por exemplo, doença de Parkinson, tremor essencial. Ela tem que sim procurar um neurologista, um otorrino, para poder fazer o acompanhamento disso. Agora, você vê como é importante a gente não fazer automedicação? É extremamente perigoso. Imagina, uma vida inteira tomando um medicamento que provavelmente foi sugerido assim, sem investigação, né? E aí tem consequência lá na frente. Eu mesma, uma época, comecei a sentir umas tonturas. Depois eu descobri que era só porque eu tinha mudado uma medicação que eu estava tomando na época. Eu mudei aquela que é a original pela genérica. E a genérica me deu vertigem. E aí eu fui à farmácia, eu falo para vocês, mas pensa que eu já não fiz besteira? E pedi orientação. Aí o farmacêutico me indicou um remédio chamado Vertix. Eu tomei. Para que eu tomei esse remédio? Se na verdade a causa era só porque eu tinha trocado um medicamento e não deveria ter trocado, né? Do original para o genérico. Porque às vezes, dependendo do medicamento, também tem diferença. Super comum, principalmente esses medicamentos psiquiátricos, né? Antidepressivos. E era um antidepressivo mesmo na época. É super comum que, né, as pessoas tomam. O Brasil é um dos campeões de prescrição dessas medicações e elas dão esses efeitos colaterais, às vezes até no início da medicação, enfim, e podem dar alteração. E você vê, e às vezes que você está acostumado a tomar, com um nome lá comercial mais famoso, tem diferença para um genérico. E o corpo vai sentir, né? Tem muita diferença. Aí, obrigada, viu, Maura? A próxima pergunta, vamos lá para ela, é da Viviane Bento. Boa tarde. Remédios para pressão alta podem ocasionar mais episódios de labirintite? Então, esse é uma daquelas causas clássicas de tontura que eu falei, que são sintomas subjetivos que têm alteração do movimento, mas há outras questões como sensação de turvamento visual, queda de pressão, podem. Então, assim, os remédios antihipertensivos, eles podem, ou porque a pressão está descontrolada, e lembra que eu falei, hipertensão é uma causa importante de tontura, ou porque esse remédio vai baixar muito a pressão e dar esse ajuste fino, que às vezes é transitório e vai dar essas alterações. Então, ao levantar, sensação de tô desmaiando, de tremor fino, de extremidade, parece que você está desmaiando. Sabe aquela história? Minha pressão caiu, hipoglicemia, isso pode acontecer sim. Mas o termo não é labirintite, não é labirintite, é vertigem. Ele é um termo consagrado, a gente não vai impedir que o público leigo fale assim, mas o termo correto é tontura ou vertigem. Perfeito. Obrigada, Viviane. Vamos lá para a próxima pergunta da Evelyn Bertoldi. Bom dia, hoje acordei e ainda deitada vi tudo girando. Só fiquei deitada de olhos fechados, rezando e esperando passar. Depois de um tempo parou, mas estou fazendo tudo devagar, sem me mexer muito. Ontem fiquei muito tempo com a cabeça para cima, colhendo jabuticaba. Pode ser isso? Entrando na menopausa. Evelyn, se eu soubesse que você estava colhendo jabuticaba, eu já ia te mandar meu endereço agora para você me mandar um pouco de jabuticaba, porque é a fruta que eu mais amo. Eu também. Você também? Também, minha favorita. Ai, me matou de vontade agora, Evelyn. Mas tudo bem, vamos para a sua pergunta, né? Vamos lá. A gente falou sobre isso aqui, né? Eu até usei o exemplo. Essa parece ser, claro, a causa mais comum das vertigens, que ela é uma sigla. É VPPB.
vertigem, postural, porque tem a ver com a posição, paroxística, que mediquez, é tudo aquilo que acontece em surtos, benigno, que não é nada maligno. O que é isso? Aquelas pedrinhas que eu expliquei do órgão do labirinto, que funcionam como uma batalha naval, para dar metade da posição do seu corpo em relação ao espaço, que estão fora de lugar. Então, quando a pessoa está deitada, ela sai e fica rodando. Então, metade do nosso corpo vai entender que a gente está num gira-gira. Então, é o clássico, a pessoa está na cama e dá muita náusea e vômito associado. E às vezes demora para passar e piora com um movimento brusco. Então, a pessoa levanta da cama brusca ou abaixa muito brusco, vai ter piora da tontura. Mas por que que ela de repente sentiu isso? É Tem isso, alguma porque causa? essa pedrinha saiu do lugar. Mas ela sai do lugar por quê? Por alteração anatômica, por alteração, envelhecimento, mecanismo de proteção. É comum na espécie humana isso. Tá? Ok. Tem alguma relação com a menopausa? Tem, é mais comum em mulheres, é mais comum com menopausa, por aquele mecanismo de proteção que eu havia falado, aquelas âncoras que a gente tem. E existem manobras, nesse caso específico, existem manobras que o otorrino, o fonoaudiólogo fazem para colocar isso aí no lugar. Então, com algum tipo de exercício físico, uma manobra com a cabeça, você consegue fazer com que essa pedrinha entre no lugar correto e a tontura para imediatamente. Joia. Obrigada, Evelyn, pela sua pergunta. Deixa eu falar uma coisa para você que está aí assistindo ao Vida Melhor. Às vezes tem hábito de assistir, já assiste a gente há bastante tempo, Vida Melhor está indo para o 16º ano. Se você tiver alguma sugestão para deixar esse momento mais agradável, mais gostoso, de mais fácil entendimento, pode mandar também, pode mandar inclusive lá no meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial, tá? Porque assim, eu tô aqui já há muito tempo, mas eu quero cada vez atender melhor a necessidade de vocês. Amo esse nosso quadro, esse nosso momento que parece mesmo uma consulta médica, mas eu quero que fique cada vez melhor. Então, se você tem uma sugestão, me manda, tá certo? Conto com você. Agora, a próxima pergunta, vamos lá para a tela. Jéssica Carvalho. Boa tarde, doutora e Cláudia. Tenho 33 anos. Uma certa noite, estava dormindo na cama, senti uma tontura muito forte. Acordei achando que ia cair da cama. Foi uma sensação tão horrível que fui no PS. Lá, o médico me disse que era labirintite. Me passou um medicamento, tomei, porém fiquei assim uns 3 dias. Demora para dar esses episódios. Quando dá, eu corro para comprar esse remédio. Não tenho pressão alta, nem diabetes. Eu não consigo nem mexer a minha cabeça para virar na cama. Tem que ser bem devagarinho. Como não dá sempre, raramente, 1 ou 2 vezes ao ano, esses episódios, será que são labirintite mesmo? Provavelmente é o que a gente acabou de falar, a VPPB, que é a causa mais comum. Quando você vai ao pronto-socorro, existem extintores de incêndio para tontura, remédios que servem assim para resolver o problema. Um deles é inclusive muito famoso, que as pessoas acham que é para náusea e vômito. Ele foi inventado para tontura. Como ele também tira enjoo, náusea e vômito, as pessoas falam, não, mas eu não estou enjoado, estou com tontura. Não, você vai tomar esse medicamento. Qual, Vonal? O Dramin. Dramin. Dá sono, né? Que dá sono, é a ação dele. Então, é o Dramin. Dramin e Plasil é a mesma coisa? Não, não é. Não, eles têm uma ação no vômito e náusea e vômito, mas o Dramin, por excelência, é um antivertiginoso. Ele é um ótimo extintor de incêndio. A gente até recomenda para esses pacientes que têm tendência de ter sempre Dramin na bolsa, de fácil acesso, às vezes tomar antes de viajar, para evitarem ter essas descompensações. Mas a gente não trata cronicamente esses doentes com Dramin. Por exemplo, o Vertix, um que você falou aí, que você fez uso, ele geralmente é usado para essas fases mais crônicas. Então, é como se fosse um freio de mão para a gente diminuir. Um é o freio de pé, o outro é o freio de mão que você vai diminuindo a velocidade. A gente associa isso, mas essa VPPB também tem tratamento e tem coisas que podem piorar. Por exemplo, a gente vai falar para essas pessoas que já têm tendência a ter episódios de tontura. Olha, você não vai ficar tomando café à torta direita ou cafeína. Então, existe uma recomendação clássica aqui. Para quem tem essa tendência, o que a gente recomenda? 1 xícara de café expresso por dia ou 2 de coador, não importa se você tomar com um balde de leite junto, que a quantidade de cafeína é a mesma, ou um copo de Coca-Cola ou Guaraná, porque tem cafeína, chocolate, que é extremamente comum, 4 quadradinhos de chocolate, é E, não ou, aliás, é ou, não E. Evitar energéticos tipo Red Bull, esses de jeito nenhum, e consumo de açúcar refinado também, porque isso faz subir a glicemia e piora a tontura. Agora você vê, a Jéssica Carvalho, ela tem 33 anos, é jovem, né? O PPB acontece em todas as faixas etárias. Acontece em É todas mais as comum faixas. quando a gente envelhece, mas em todas as faixas etárias. Veja, até criança tem tontura, mas é mais comum nos extremos de idade. Muito obrigada, Jéssica. E a próxima pergunta já vai para a tela. E é da Bianca Xavier. E ela pergunta: quando estou em crise de sinusite e vou assoar o nariz, fico muito tonta e quase caio. Isso é começo de labirintite? Não necessariamente. Quando a gente faz essa pressão, a gente chama isso de manobra de Valsalva. Então, você faz a pressão sanguínea aumentar
então, a pressão venosa em todo o corpo. Geralmente, para causas vasculares, isso pode dar aquela sensação de tontura que eu falei. Então, tem que ser investigado, né? Principalmente em mulheres jovens. Tá joia. Obrigada, Bianca. Próxima pergunta. Você tá mandando a sua também lá no Vida Melhor Oficial? Pode ir lá. Ana Laura Barcelos, boa tarde. Antes de engravidar, já sentia tontura, vertigem. Faço tratamento com medicação e exercícios físicos. Estou grávida. O que fazer para ajudar a aliviar a tontura? O médico receitou o Dramin. Já tomava ele antes da gestação, mas não gosto de ficar tomando remédio durante a gestação. O que você me indica em fazer em relação à tontura na gestação? Então, eu vivo isso em casa. Minha mulher está grávida. Agora a gente vai ter a nossa segunda filha daqui. Então, ela teve alguns episódios. A gente faz o seguinte, a grávida tem uma tendência maior a ter por questões hormonais, então evitar o que você falou, esses deslocamentos bruscos, levanta muito rápido, senta muito rápido. Existem exercícios feitos por fisioterapeutas, fonoaudiólogas, que chama-se reabilitação labiríntica, que são exercícios para ajudar a fortalecer esse sistema do equilíbrio, sem uso de medicação. E o medicamento, quando prescrito pelo ginecologista, pelo obstetra ou por um médico acompanhante, ele é muito bem-vindo, sim. Tem remédios que aliviam muito esses sintomas e vale a pena se o caso for muito severo. Mas para a grávida, uma outra coisa, evitar jejum. A grávida não se alimenta, às vezes, muito bem. Ou, o que é muito comum, diabetes gestacional, que às vezes também está associado. Então, atenção na saúde materna, alimentação irretocável. Perfeito, perfeito. Bom falar sobre esse assunto, né? E ela está tomando Dramin, quer dizer, o médico recomendou Dramin, pode tomar. Sem problemas. A joia. Boa hora para você, Ana Laura, aliás, para sua esposa Obrigado. também. Para vocês, né? Porque, na verdade, é para os dois. É. A primeira segunda menina. Menina. Que maravilha. Como que chama a primeira? Olivia. Olivia. E agora? Cecília. Cecília, dois nomes lindos. Gente, Lucinéia Maria da Silva diz assim, que programa maravilhoso. Cláudia, pergunta aí pro doutor. Sinto muitas tonturas. Não consigo nem fazer hidroginástica. Ao dirigir, sinto que vou bater o carro quando sou ultrapassada. E andando, parece que estou bêbada. É labirintite ou vertigem? Que especialidade eu procuro? Então, esse é um dos casos clássicos de vertigem, ilusão do movimento. Olha, veja que ela falou hidroginástica. Outro frequente é pilates. Essas instabilidades posturais, né? Então, na água, nas pranchas de pilates, enfim, geralmente estão ligados a alterações no órgão do equilíbrio. Procure um otorrino ou um neurologista. São os otorrino ou neurologista, mas procura para tratar isso, porque imagina a situação, né? Você não está vivendo bem e a gente tem uma pode causar acidente nos outros. Exatamente, para ser vivida com qualidade. Próxima pergunta, obrigada, Lucinéia, pela sua participação, é da Ana Maria Barbosa. Já tomei os medicamentos possíveis para tontura. Ao deitar e levantar, sinto muita tontura. Já fiz ressonância e não deu nada. O que fazer? A ressonância não dar nada, a gente espera que isso aconteça mesmo. Existe uma doença que pode dar tontura que é extremamente rara. Acho que na minha prática clínica, olha que eu já atendi muita gente. Eu diagnostiquei 3 vezes um tumor específico desse órgão. Enfim, procure um profissional porque há tratamento. A gente tem que customizar o tratamento para você e fazer um diagnóstico preciso. Muitas vezes as pessoas não têm, ou porque estão sem condições, ou porque às vezes não encontraram um profissional adequado, que as escute. Porque às vezes existe um ditado que fala, o demônio mora nos detalhes. Às vezes uma historinha que ela contou lá para o médico fala, opa, a causa está aí. E às vezes uma consulta muito rápida, muito objetiva, você não tem como fazer esse diagnóstico. Uhum. E tem que investigar. Tem que investigar. Obrigada. Próxima pergunta. Obrigada pela participação, Ana Maria. Cadê? Da Melissa. Melissa diz assim, boa tarde. Meu pai também tinha labirintite e agora tenho todos os sintomas. No UPA, fui diagnosticada com labirintite. Isso é genético? Sim, tem um caráter familiar. Muitas causas têm caráter familiar. Por exemplo, perdas de audição, ou esse tipo de coisa. Existe essa tendência familiar, sim, mas não é uma sentença. Porque minha mãe tem, meu pai tem, eu vou ter? Não, obrigatoriamente. Mas tem uma tendência familiar, sim. Mas é que tá, nesse caso, ela foi diagnosticada com labirintite. É labirintite ou é tontura e vertigem? Tontura, labirintite, olha, labirintite, assim, se teve uma dor de ouvido severa, com tontura toxemiada, sabe, tá precisando de UTI, isso é labirintite. Então não existe labirintite crônica? Não existe. Esse termo técnico, assim, é consagrado, a gente usa, mas o termo correto seria vertigem. Porque, então, meu pai também tinha labirintite, eu tenho. Então, seria crônico? Não, não existe labirintite crônica. eu tenho vertigem. Que se a pessoa tá com labirinto inflamado, ela tem começo, meio e fim, é isso? Isso. É uma infecção, problema com começo, meio e fim.
como eu falei, a labirintite é uma das causas de vertigem. Aliás, é a menos comum, é só 0,5%. Mas ela é usada genericamente como sinônimo. Então, a gente usa como sinônimo. Porque o tratamento deve ser completamente diferente, Completamente diferente. A labirintite infecciosa é para ser conduzido em UTI, em ambiente gravíssimo, enfim, é uma infecção de ouvido severa, que muitas vezes você precisa operar, enfim, é outra doença, tá? Mas a gente usa esse termo, como eu falei, vamos usar, ele é consagrado. Mas na verdade, é até um absurdo, né? Porque confunde a gente. Imagina, um médico, assim, nós que somos leigos, falando labirintite, eu até entendo, mas assim, vai na UPA e o médico falar você está com labirintite, é meio complicado, né? Exato, É mas às vezes o absurdo. médico se adequa, também tem isso. A gente está se adequando à linguagem do paciente. Eu tenho 2 especialidades, eu sou otorrino e cirurgião maxilofacial. Então, por exemplo, aqui é um termo nosso, mandíbula, mas ele é usado como maxilar. O maxilar, na verdade, é esse, isso aqui é mandíbula. Só que a gente fala para os pacientes, olha, você está com problema no maxilar, né? É um termo consagrado porque o paciente tem que estar familiarizado com isso. Tá joia. Próxima pergunta, vamos lá. Obrigada, Melissa. Eunice Souza. Doutor, boa tarde. Sinto tonturas constantes, às vezes fico até cambaleando. Tenho pressão arterial muito baixa, tipo 8/5. Já fui ao cardiologista e nada constatou. O que será a tontura? Se estiver deitada, tenho que levantar devagar, pois se for rápido, fico tonta. Existem, inclusive, esse é um caso clássico de tontura que eu falei. Você tem essa ilusão do movimento associada com sintomas físicos, que pode ser objetivos ou subjetivos, ninguém percebe. Existe uma coisa muito frequente na população que são quadros de síncope, que é essa história, levantei, minha pressão caiu, tenho sensação de desmaio. Existem alterações cardíacas e até neurológicas, às vezes são temporárias. Existem testes específicos para isso que às vezes não são solicitados. Por exemplo, vou comentar aqui o tilt test, que é o que o cardiologista faz. Então, vale a pena investigar e lembra o que eu falei também. Se você fizer exames e não constatar nada, não significa que você não tenha doença. Às vezes ele não apareceu naquele momento ou o teste não foi tão eficaz. Investigue e não se dê por satisfeito até tentar achar um diagnóstico. Maravilha. Vamos lá para a próxima pergunta. Obrigada, Eunice, pela sua participação. É agora da Jussara. A Jussara Carvalho pergunta o seguinte: quando faço esteira, vem a tontura. Tem como evitar? Então, 2 coisas aqui. A gente... primeiro, plataforma instável. A gente precisa diagnosticar. Será que você tem um labirinto, um órgão do labirinto que está mais sensível? Você está usando medicação? Será que nessa atividade física sua pressão não está subindo demais ao ponto de você ter crise hipertensiva e te dar tontura também? Então, a primeira coisa é procurar um médico. Não é normal você ter isso em atividade física, tá? Tá joia. Obrigada, Jussara. Próxima pergunta, vamos lá. É da Dora Honório. Boa tarde. O zumbido tem a ver com a labirintite? Como curar ou tratar? A gente brinca na otorrino, tem uma piada interna entre a gente. Se você tem um inimigo otorrinolaringologista, manda para ele um paciente com zumbido. Porque o zumbido tem uma série de causas. A gente fala, ele pode ou não estar associado à tontura. Existem zumbidos ligados à perda de audição e equilíbrio, que são 75% dos casos. Outros são de causas vasculares ou até musculares. Primeira coisa é fazer um teste de audição. É o primeiro start, procurar um otorrinolaringologista, para daí a gente continuar a investigar. Mas tem tratamento sim, zumbido tem tratamento. Eu lembro de uma médica otorrino que sempre vem aqui, que é especialista em zumbido, e ela fala também muito da questão do diabetes descompensado e zumbido, né? E você falou que diabetes descompensado também pode causar tontura, vertigem. Então, quer dizer, pode estar tudo ligado. Diabetes é um também, grande né? simulador e aparece, às vezes você não tem sintoma, e é super comum. Um monte de alteração do diabetes, né? Obrigada, Dora. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É da Catarina. Catarina Pinheiro pergunta: boa tarde, Claudinha e doutor. O uso frequente de fones pode causar labirintite? Não. O uso frequente de fones pode sim levar a uma perda de audição induzida por ruído. Você ter ruído muito intenso ao longo da vida, a Organização Mundial de Saúde até tem isso em pauta aqui, que a gente vai ter uma população com mais perda auditiva do que a gente deveria ter por causa desses dispositivos, mas ele não causa tontura. Maravilha. Obrigada, Catarina. Vamos lá, mais uma pergunta, hein, gente? Marcela Nunes. Olá, tudo bem? Tive uma crise de labirintite no meio do trabalho e fiquei apavorada. Achei que fosse um AVC. Como diferenciar uma crise de labirintite de algo mais grave? Não, isso é muito comum porque é uma experiência que a gente brinca de quase morte, uma crise de tontura grave. Como é que a gente diferencia do AVC? Geralmente o AVC vai ter uma sensação de dor de cabeça intensa, formigamento ou perda de força de metade do corpo, tá? Em geral está associado a isso. As crises de tontura normalmente vão te dar a ilusão de movimento, mas na dúvida procure um serviço de saúde. Às vezes é uma crise hipertensiva que pode preceder um AVC, um acidente vascular cerebral.
Joia. Faltou falar alguma coisa, doutor? Acho que falamos sobre tudo, né? Você gostou? Conta pra gente, vai lá, quero saber. A sua opinião pra mim é importante. Meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial, pode comentar lá, tá bom? Quero saber se você gostou. Doutor André Lara, pra Alfredo você... Lara. Por que eu falei André, gente? Sempre Que com A. loucura. Não, já lembrei. Tivemos um jornalista aqui que trabalhou na TV que era André. Chamei você de André É duas meu vezes. parente. Olha, me perdoa, imagina. viu? Doutor Alfredo Lara. Que feio, né? O nome do médico que a gente conhece, gosta tanto e respeita tanto. Mas ele deve estar falando de mim. Dizem que é isso, quando a gente troca o nome da pessoa. Doutor Alfredo Lara está no Instagram como Dr. Alfredo Lara. Dr. Alfredo Lara. Você pode entrar no Instagram, lá já tem todas as informações, você marca a sua consulta e vai entender o que é que está acontecendo com você. E pare com essa história de automedicação, tá? Vale para mim também, porque eu sou a primeira a ouvir aquilo que eu falo para você. Também puxa a minha orelha. Dr. Alfredo Lara. Aproveite, você está nas mãos de um excelente médico. Obrigada, doutor. Obrigado. Prazer Até a estar aqui. próxima, prazer é nosso.